Você já ouviu falar de 4 anjos aprisionados, esperando a hora exata para serem libertos e provocar destruição sobre a terra? Essa não é uma lenda ou invenção moderna. É uma profecia bíblica, registrada no livro de Apocalipse, capítulo 9, que há séculos intriga estudiosos e crentes. O rio Eufrates, um dos rios mais antigos e importantes da história humana, não é apenas um marco geográfico. Ele é, segundo a Bíblia, o local de aprisionamento desses seres poderosos, destinados a cumprir um papel crucial no juízo final. Na antiguidade, o Eufrates marcava a fronteira entre impérios e civilizações. Ele foi cenário de guerras, comércio e até mesmo de histórias bíblicas famosas, como a origem de Abraão, que veio da região da Mesopotâmia, próxima a esse rio. Porém, no Apocalipse, o Eufrates deixa de ser apenas um elemento histórico para se tornar um símbolo espiritual e profético. João, o autor do livro, escreve que o 6º anjo tocou a trombeta e uma voz ordenou: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Quem são esses anjos? São bons ou maus? Por que estão presos? E o mais assustador, por que serão libertos justamente no fim dos tempos? Essas perguntas abrem as portas para um mistério repleto de significados espirituais e advertências para a humanidade. Segundo a profecia, quando eles forem soltos, trarão consigo uma destruição sem precedentes, matando a 1/3 da humanidade. Essa narrativa, longe de ser apenas simbólica, desperta debates intensos. Alguns estudiosos acreditam que esses 4 anjos representam poderes demoníacos mantidos sob controle por Deus até o momento certo. Outros interpretam que eles podem simbolizar nações ou forças militares que agirão no último período da história humana. Mas, independentemente da interpretação, o texto bíblico é claro. Eles têm um dia, uma hora e um momento exato para agir. Ao longo desta narração, vamos explorar as origens dessa profecia, o simbolismo do Eufrates, quem poderiam ser esses anjos e o que significa sua libertação. Você vai perceber que essa história está conectada a outras passagens bíblicas, profecias do Antigo Testamento e até mesmo eventos históricos que parecem apontar para um futuro próximo. Prepare-se, pois essa jornada vai levar você para as fronteiras entre o mundo visível e o espiritual, entre o passado e o futuro, onde o destino da humanidade pode ser selado por 4 figuras misteriosas e temíveis. A Bíblia não descreve em detalhes o passado desses 4 anjos, mas o fato de estarem presos já revela muito sobre sua natureza. No contexto bíblico, anjos bons não são aprisionados, pois servem a Deus em perfeita obediência. Quando lemos sobre anjos aprisionados, como em Judas 1:6 e 2 Pedro 2:4, fica claro que são anjos caídos, seres que se rebelaram contra Deus e foram reservados para o juízo. O rio Eufrates, nesse cenário, não é apenas um ponto no mapa. Ele simboliza a fronteira entre a terra prometida de Deus e as regiões historicamente associadas à idolatria, violência e impérios que se levantaram contra Israel. Babilônia, Assíria e Pérsia, por exemplo, estavam todas associadas a essa região. Assim, o Eufrates pode representar o limite onde forças espirituais de oposição aguardam, impedidas de agir até a ordem divina ser dada. O texto do Apocalipse 9:15 diz algo fascinante. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Isso significa que o momento de sua libertação não é aleatório. Foi determinado por Deus desde o início, como parte de um plano profético preciso. Esse detalhe nos lembra que mesmo no caos, Deus continua no controle da história. Esses anjos, quando libertos, lideram um exército de 200 milhões, segundo a visão de João. Alguns interpretam isso como um exército humano real. Outros acreditam que sejam forças espirituais malignas que influenciarão eventos globais. O mais importante é compreender que seu objetivo é trazer julgamento sobre a humanidade, não de forma injusta,
mas como consequência direta da rebeldia e pecado das nações. O fato de Deus manter esses anjos presos até o momento certo nos dá um vislumbre de sua paciência e misericórdia. Durante toda a história, ele tem contido o mal, permitindo que a humanidade tenha tempo para se arrepender. Mas o Apocalipse anuncia que chegará um ponto em que o limite será alcançado e o julgamento virá de forma inevitável. Se analisarmos o contexto profético, a libertação desses anjos pode estar ligada a outros eventos descritos no fim dos tempos. Guerras devastadoras, colapso de nações e a manifestação de poderes espirituais malignos de forma aberta. O mundo nesse ponto estará completamente diferente do que conhecemos hoje, marcado pelo caos e pela incerteza. Portanto, a prisão desses 4 anjos não é apenas um detalhe narrativo, mas um lembrete de que existe um tempo marcado para tudo. Eles aguardam e o mundo também, talvez sem perceber, caminha para o momento em que suas correntes serão quebradas e o último ato dessa história se iniciará. O momento em que esses anjos são libertos é descrito com intensidade e terror no Apocalipse. Quando o 6º anjo toca a trombeta, a ordem é dada e as correntes são rompidas. A cena é de proporções apocalípticas. Um exército colossal, descrito como tendo cavaleiros com couraças de fogo, jacinto e enxofre, avança para executar o juízo. A descrição de João é simbólica e ao mesmo tempo perturbadora. Ele fala de cabeças de cavalos que parecem leões e de suas bocas sai fogo, fumaça e enxofre. Esses elementos, fogo, fumaça e enxofre, são frequentemente associados ao julgamento divino e à destruição total, como vimos na destruição de Sodoma e Gomorra. A ação desse exército resulta na morte de 1/3 da humanidade, um número que, em termos modernos, representa bilhões de pessoas. Mas aqui está um detalhe impactante. Mesmo após tamanha destruição, João relata que os sobreviventes não se arrependeram de suas obras. Continuaram adorando ídolos, praticando feitiçaria, imoralidade sexual e crimes. Isso revela uma verdade profunda. O juízo, por si só, não transforma corações endurecidos. Alguns intérpretes modernos relacionam essa profecia a conflitos militares futuros, possivelmente envolvendo potências localizadas na região do Eufrates. Com o avanço da tecnologia bélica e tensões geopolíticas atuais, não é difícil imaginar como um conflito nessa área poderia ter consequências globais devastadoras. Outros veem isso como uma manifestação literal de forças demoníacas liberadas para influenciar e destruir. De qualquer forma, a libertação dos 4 anjos marca um ponto sem retorno. É o anúncio de que a paciência divina chegou ao fim e que a humanidade, em sua maioria, escolheu rejeitar a Deus mesmo diante de sinais tão claros de seu poder. Este é um lembrete sombrio, mas necessário. Esperar pelo arrependimento em tempos de juízo pode ser tarde demais. O momento de se voltar para Deus é enquanto a porta da graça ainda está aberta, antes que as trombetas soem e as correntes sejam quebradas. A profecia dos 4 anjos do Eufrates não é apenas uma história para despertar curiosidade ou medo. Ela é um aviso. O fato de Deus ter revelado antecipadamente esses eventos mostra seu desejo de que as pessoas se preparem e escolham o caminho certo antes que seja tarde demais. Hoje, o Eufrates ainda corre por terras antigas, testemunha silenciosa de séculos de história. Mas, segundo a Bíblia, chegará o dia em que ele será cenário do cumprimento dessa visão. E quando isso acontecer, não haverá mais tempo para dúvidas ou arrependimento tardio. O chamado para nós é claro: viver preparados espiritualmente, fortalecer a fé e buscar a Deus de todo o coração. Não podemos prever o dia e a hora exata desses acontecimentos, mas sabemos que o tempo é limitado e que cada momento importa. Se essa mensagem falou ao seu coração, não a ignore. É hora de buscar entendimento, estudar as Escrituras e se posicionar do lado certo da história.
do lado do Deus que oferece salvação e vida eterna para todos que creem. Agora eu quero te convidar. Se você quer continuar aprendendo sobre profecias bíblicas, mistérios ocultos nas Escrituras e revelações que vão abrir sua visão espiritual, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. O fim dos tempos não é apenas uma profecia distante, é uma realidade que se aproxima. E quando as trombetas soarem, que possamos estar prontos.